Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical porque é do Senhor. E vamos falar desta feita aqui, na nossa aula de número 5, sobre o reinado de Acasias. Talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre o rei Acasias, é um rei do qual falamos muito pouco, a gente ouve muito pouca mensagens, que envolvam o rei Acasias. Então vamos falar sobre esse rei. O rei Acasias, ele era filho de Acabe, e foi um homem que reinou por apenas 2 anos, o suficiente para fazer o que era mal diante do Senhor. Não agradou ao Senhor. Vamos ver por quê. As nossas figuras centrais hoje aqui, os personagens centrais dessa aula, são Elias, profeta que nós já vimos nas 2 últimas aulas, vamos falar também sobre Elias hoje aqui, e o próprio rei Acasias. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nos dá de aprender a Tua Palavra. Desperta em nós, ó Senhor, o interesse e a vontade e o desejo, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra, pelo aprendizado da Tua Palavra. Queremos ter os ouvidos atentos, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Te agradecemos, ó Deus, pelo ensino. Teu Filho Jesus Cristo, quando esteve na terra aqui, muito do ministério dele foi voltado para o ensino. O ensino da Tua Palavra tem feito com que ela chegue até nós nos dias de hoje. E te pedimos, ó Deus, nos dá a graça de continuar nesse propósito, para que os nossos corações, o coração da Tua igreja, Senhor, seja fortificado na verdadeira doutrina, para que nós não caiamos, Senhor, em enganos, mas sejamos edificados segundo a Tua vontade, segundo a Tua boa palavra. Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso aí, queridos, vamos lá. Então vamos falar sobre o rei Acasias e o nosso texto áureo está lá em Salmos. Vá lá em Salmo 7, verso 9. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz desta forma: Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Então nós vamos ler um pouquinho aqui do texto bíblico que relata a vida do rei Acasias. Nós vamos ver o que significa isso na vida do rei Acasias. Que Deus é Deus justo e interrompe o mal. Deus não permite que o mal prossiga. Dá fim à maldade dos ímpios. Olha só o que diz aqui. A verdade prática vai dizer o seguinte: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então nós vimos aqui o texto áureo aplicando-se principalmente à vida de Acasias, como nós vamos ver, e aqui a verdade prática que vai se aplicar a Elias, como nós falamos, 2 personagens centrais da nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. A leitura bíblica, acompanhe comigo também na NVI, está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 1, do verso 1 a 8. E diz assim: Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: Vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Você, no caso de Acasias, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: Como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: Era o tesbita Elias. A história prossegue. O rei não gostou da intervenção de Elias e mandou buscar Elias. Mandou um capitão com 50 soldados. Eles foram até o monte,
o capitão falou: Elias, homem de Deus, o rei está te chamando, é para você ir com ele. Elias disse: olha, se eu sou homem de Deus, que caia fogo agora e consuma você e seus 50 homens. Foi o que aconteceu. Desceu fogo e consumiu todo mundo. O rei mandou um segundo capitão com mais 50 soldados. Elias, homem de Deus, o rei manda você descer imediatamente. Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus soldados. Desceu fogo do céu, não sobrou ninguém. Aí vem o nosso texto de sequência aqui, que é 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 1, 13 a 17. E diz assim, a partir do verso 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então aqui nós temos todo o contexto que nós precisamos para entender essa nossa aula de hoje. Nós temos o rei Acasias, filho de Acabe. Ele caiu do quarto, da sacada do quarto, da grade do quarto, como fala. Ele caiu, se feriu, ficou acamado. Mandou mensageiros a Ecrom, uma cidade que ficava ali na Filístia, né? na região dos filisteus, no reino dos filisteus. Mandou os mensageiros a Ecrom para fazer uma consulta a um Deus, né? Deus com D minúsculo, chamado Baal-zebub. No meio do caminho, Elias falou assim: para aí, onde vocês vão? Por acaso não tem rei em Israel? Então agora vocês voltem lá, diga para o rei que ele não vai se levantar dessa cama, ele vai morrer. E aí, o rei, não gostando da resposta, manda buscar Elias. Com certeza ele queria alguma coisa, tinha algum plano malévolo em relação a Elias. Os 2 primeiros grupos de capitães ali, com soldados que foram buscá-lo, não conseguiram, né? Caiu fogo do céu. O terceiro capitão foi penitente, se ajoelhou diante de Elias, reconheceu o poder de Deus, falou: Elias, por favor, faz isso comigo não. Tenha consideração da minha vida, venha comigo. O anjo do Senhor assegurou a Elias que nada de mal ia acontecerá. Ele falou assim: pode ir, Elias. E ali na frente do rei, Elias deu a mesma mensagem que havia dado aos mensageiros. Falou assim: por acaso não há Deus em Israel para você mandar consultar Baal-zebub? Então agora você não vai se levantar desta cama. Esta é a nossa síntese. Queridos, Acasias. É interessante o nome Acasias, porque Acasias significa o quê? Significa Jeová prende. No sentido de que Jeová prende? Jeová sustenta, Jeová segura, Jeová protege, Jeová prende, Jeová abraça. Tá bem? Esse é o sentido do nome Acasias. E é muito interessante que Acasias tem esse nome, porque o pai dele era Acabe. Acabe dá a entender que Acabe era um homem meio que dividido entre o Deus verdadeiro e o Deus o Deus Baal. Inclusive, lembrem-se, na aula passada, uma coisa que o pastor Laércio falou, algo que o profeta Elias fala ali para Acabe: até quando cocheareis entre 2 caminhos? Então dá a impressão que Acabe andava aqui cocheando. Queria até agradar o Deus verdadeiro, mas ele tinha uma mulher chamada Jezabel. E na Bíblia, Jezabel é sinônimo de tudo que é mal, corrupto e perverso.
E Jezabel dá a entender que era uma pessoa muito influente. E talvez por causa dessa influência, e Acabe também talvez não fosse um homem de muita postura, de muita firmeza de caráter, ele acabava ali assumindo, né, não tinha muita opinião própria, digamos assim, e acabava fazendo aquilo que agradava a sua esposa. Mas deu a um dos seus filhos o nome de Acasias, Jeová prende. Tá bem? Então aqui serve de lição para nós, queridos. Nós devemos estar inteiramente com Deus, independente das pessoas que estão ao nosso lado, se amigos, se pessoas da família. Não te permitem andar do jeito que você tem que andar com Deus. Você tem que, em primeiro lugar, o relacionamento nosso é com Deus. Primeiro relacionamento nosso é com Deus. Existe uma ordem de prioridade nos relacionamentos, nas coisas. O primeiro relacionamento é Deus, o segundo é a família. E ainda assim, dentro da família, o primeiro é a esposa, depois os filhos. Então, a primeira coisa que nós temos que ter relacionamento é com Deus. E quando nós, infelizmente, nossos familiares, seja a esposa, seja seu marido, seus filhos, seus pais, eles não têm relacionamento com Deus, como é que você faz? É joelho, a gente dobra o joelho e vai orar por esses daí, a quem amamos, para que eles venham a conhecer também o Senhor. Tá bem? Então, a vida de Acabe, nesse sentido, nos mostra isso. Ainda que ele fosse casado com Jezabel, Jezabel seja aquilo que ela foi, né? Uma mulher perversa, ele deveria ter tido postura. Falou assim, o meu Deus é o Senhor. E confessar. Porque confessar não é só falar com a boca. Confessar é andar em atitude também. Tá bem? Não só falar, mas também fazer. Porém, o reinado desse filho, chamado Acasias, ele é voltado, ele é conturbado, digamos assim, pela idolatria de Acasias. E aí Acasias cai, manda consultar Baal-zebub. Que coisa, né? O Deus de Acasias. O Deus de Acasias. Quem era esse Deus de Acasias, afinal de contas? Baal-zebub. Como nós dissemos, essa cidade, Ecrom, existia um templo para esse Deus chamado Baal-zebub, lá em Ecrom, um templo. E ele mandou consultar Baal-zebub. Baal-zebub, meus queridos, significa, literalmente, Senhor das moscas. Senhor das moscas. Um rei de Israel que tem acesso ao rei, ao Deus eterno. Manda consultar, se sujeita a consultar quem? O Deus das moscas. Deus não podia deixar isso passar batido, digamos assim. Deus não podia deixar que esse episódio passasse sem sua interferência. Deus precisava agir na vida de Acasias ali. Afinal de contas, ele era rei de uma nação. Quando Deus fala assim, quando Elias fala, acaso não há Deus em Israel? Acaso não há Deus em Israel? O que Elias está falando? Por um acaso Deus deixou de ser Deus de Israel? O reino pode ter se dividido, mas Deus, Jeová, ainda é Deus aqui, de Israel. Então Deus nunca abandonou Israel. Então, o Acasias, em momento algum, ele poderia ter se voltado ali para esse outro Deus. O que caberia a ele? Clamar ao Senhor, buscar orientação. Ele quer saber se vai se levantar ou não? Manda chamar Elias. Manda chamar Elias. Elias, ore, verifica com Deus se eu vou me levantar daqui ou não. Colocasse a sua vida diante do Senhor. Tá bem? Esse Baal-zebub, queridos, é aquele Beelzebu. Baal-zebub é Beelzebu. Lembram-se de Beelzebu? Que Jesus Cristo, o próprio Jesus, foi acusado de ser seguidor de Beelzebu. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 24.
Jesus curou, né? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? O povo começou a reconhecer a grandeza de Deus, a procedência de Jesus. Aí, o que aconteceu? Mas os fariseus ouviram isso. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, olha só a ciumeira dos fariseus, né? Imputando a Jesus ser discípulo de Beelzebu. Esse mesmo Baal-Zebub aqui, que tinha sido o deus ali de Acasias. Tá bem? Então, Deus não podia deixar, como eu falei, ele era rei. Um rei, ele influenciava muito a vida das pessoas. Existem relatos, né, de reis, de nações que quando se converteram, toda a nação se converteu também para a determinada religião. Então, a conversão de um rei, a declaração, a postura de um rei, os súditos, né, os servos daquela nação, eles olham para a atitude do rei e tentam muitas vezes seguir e imitar o rei. Então Deus não podia permitir essa adoração a Baal-Zebub ali por meio de Acasias. E Acasias, né, acabou seguindo dessa forma os passos de seus pais. Infelizmente, como nós dissemos, Acabe, apesar de dividido, ele era muito mais Baal do que Jeová. Jezabel, então, nem se fala. Jezabel era sua esposa, era uma princesa sidonita, melhor dizendo, e influenciou, infelizmente, negativo o seu marido Acabe, de uma forma muito forte. Aí no tópico 2, vemos sobre a intervenção de Elias. Elias, como dissemos, no meio do caminho, parou os mensageiros, deu uma mensagem. Depois, ele foi ser convocado, digamos assim, pelo rei ali para ir à sua presença. E, finalmente, ele vai lá na presença do rei e confronta o rei. E essa aqui é uma das características de Elias que eu gostaria de deixar anotado, assinalado e reforçado aqui. Pastor Laércio até falou sobre isso aqui na semana passada. A palavra é confronto. Confronto. Elias, uma das características de Elias é que ele era um profeta de confronto. Ele, quando tinha que falar, ele falava. E falava com clareza. Ele não deixava dúvida na mensagem dele. Ele foi claro ali com Acabe, na questão dos profetas de Baal. Ele foi muito claro com Acabe na questão da vinha, que Acabe acabou tomando ali de um homem chamado Nabote. E ele foi muito claro também aqui com o rei Acasias. Falou: você não vai se curar, você vai morrer. Tá bem? Você vai morrer. Então, é uma intervenção corajosa ali da parte de Elias. Né? E Elias, uma outra coisa que caracteriza o ministério de Elias, né, é o fogo, né? Gente, qual foi o profeta que fez descer tanto fogo do céu assim, né? Ali, nos profetas de Baal, desceu fogo do céu, consumiu aquele bezerro que estava inclusive úmido, né? Desceu fogo do céu e aquele bezerro que estava todo úmido no altar, todo cheio de água ali, e o bezerro foi assado ali, foi consumido pelo fogo. E agora aqui, 2 capitães vão lá, e os capitães são consumidos pelo fogo também. Desce fogo do céu e consome esses capitães. Então, Elias era homem de fogo, descia fogo do céu. Se Elias falasse, descia fogo do céu. É impressionante, Que intimidade que uma pessoa tem que ter com Deus, queridos, para chegar a esse ponto. Eu fiquei imaginando a vida de Elias. O estudo dessa aula aqui, para mim, foi uma bênção, porque eu fiquei meditando um pouquinho na vida de Elias. Antigamente eu tinha uma visão um pouquinho diferente de Elias. Era um profeta, para mim era um profeta de Deus e falava aquilo que Deus mandava. Mas depois eu fiquei meditando, falei, gente, como uma pessoa tem que ter intimidade com Deus
Né? Que intimidade é essa? Para falar desse jeito, falar com rigor, com vigor, falar com autoridade, sem ter medo de falar. Ele chegou diante do rei e falou assim: você vai morrer. Você não percebe que tem Deus em Israel? Por que você foi mandar consultar Baal-zebub lá em Ecrom? Você vai morrer. Sabe, Elias não chegou com, como a gente diz aí, papas na língua, né? Papas na língua significa a gente às vezes dar uma dourada na pílula, né? Às vezes quer dar uma mascarada assim, quer falar a verdade, mas vem com paráfrases, vem com parábolas, vem com ilustrações. Ali Elias não funcionava nada disso. Elias chegou e falou o que tinha de ser. Vai acontecer isso, porque você não fez tal coisa. Tá bem? Sobre o julgamento do Senhor, né, contra Acasias. Eu fiquei meditando nisso e eu lembrei que não nessa época, uma época um pouquinho posterior à de Acasias, houve um outro rei, mas lá em Judá, chamado Ezequias. E vocês vão se lembrar que Ezequias, certa feita, aconteceu o que com ele? Ele também adoeceu. Eu vou ler para vocês aqui o texto. Está lá em Isaías capítulo 38, eu vou ler do verso 1 ao 5. E diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Algo muito parecido com o que a gente está ouvindo aqui sobre Acasias, né? E aí continua. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aqui já é muito diferente do que a gente está ouvindo, né? A respeito de Acasias. Mas vamos continuar. Lembra o que Ezequias orou. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Então nós vemos aqui duas situações envolvendo dois reis. Uma é com Acasias, que aconteceu anos antes disso. Outra é com Ezequias. Acasias, rei do norte, Ezequias, rei do sul. Ambos no seu leito, e era o leito de morte. Porque Acasias não ia se levantar. E Ezequias também não. Mas aí o homem de Deus, Elias, chega até diante de Acasias e fala assim: você não vai se levantar. Chega o homem de Deus, Isaías, diante de Ezequias e fala assim: você também não vai se levantar, põe tua casa em ordem que você vai morrer. Só que olha a atitude totalmente diferente. Ezequias vira o rosto, começa a chorar, começa a orar, e ele chora, como diz aqui, chora amargamente. Chorar amargamente significa, sabe o quê? Chorar de forma verdadeira. Chorar de forma verdadeira. E ali Deus, em misericórdia, manda Isaías voltar e fala assim: olha, você tem mais 15 anos. Amém? Agora eu pergunto, queridos, será que, aqui é só hipótese, suposição e uma pergunta para você. O que você acha? Eu vou fazer uma pergunta, você fica aí nos comentários comentando e eu vou ler dois textos bíblicos. Será que Deus poderia ter feito com Acasias a mesma coisa que ele faria anos depois com Ezequias? Será que Acasias podia receber a mesma misericórdia que Ezequias recebeu anos depois? Coloca aí nos comentários o que você acha. Será que Deus teria? Se Acasias, diante da sentença que ouviu de Elias, será que Acasias, se tivesse falado assim: Elias, o que eu preciso fazer? Eu quero me arrepender. Será que poderia ter mudado a situação de Acasias? Vamos lá. Eu tenho dois textos bíblicos aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vamos nos orientar nessa pergunta aí.
Diz o primeiro texto bíblico aqui, está lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 30, verso 9, eu vou ler a parte B, na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Deus não desvia de nós o rosto quando nos convertermos. Eu fico impressionado quando tem gente que acredita na predestinação. Não existe predestinação. Se a pessoa se converte, está escrito aqui, não desviará de vós o rosto. É simples assim, como diz um amigo meu. O segundo texto está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, e diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor? Queridos, por esses dois textos que nós lemos aqui, o que você acha? O que você colocou nos comentários aí? Será que Deus poderia ter mudado a sorte de Acasias? Será que Deus poderia ter dado mais alguns anos de vida para Acasias? Se Acasias tivesse se arrependido e falasse: Elias, o que eu fiz da minha vida? O que eu estava fazendo? Baal-zebub, verdade, eu quero me converter, eu estou arrependido de verdade. O que eu faço, Elias? Se houvesse uma confissão real da parte de Acasias, será que Deus não teria atendido? Nós lemos dois textos aqui. O que você acha? Eu penso que sim. Eu penso que Deus seria benevolente ali com Acasias. Mas Acasias, a impressão que dá é que ele estava envenenado pelo seu próprio veneno e não conseguia enxergar essas coisas. Não conseguia enxergar. Então, nós temos de ser assim, queridos. Nós temos de ser assim como Ezequias. Ezequias, não como Acasias. Uma pessoa que tem o coração voltado para Deus, reconhece o poder de Deus, tá bem? E confessa o Senhor com seus lábios e com suas ações. Nós temos também a determinação de Elias, né? E a morte do rei. Elias falou: você vai morrer, e foi o que aconteceu, né? Lá no capítulo 1 de 2 Reis, no verso 17, a parte A, vai dizer simplesmente assim: e Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Queridos, Deus mandou uma sentença contra Acasias, está feito. A única coisa que podia mudar essa sentença era a própria conversão de Acasias. Como nós lemos aqui, né, agora há pouco, no 2 Crônicas 39 e Miqueias 7, 18. E tantos outros versículos que falam da misericórdia do Senhor. E a gente pode também, já que falamos tanto de Acasias, podemos falar aqui de algumas qualidades de Elias, né? Que qualidades podemos ver em Elias? Eu vejo, uma daquelas, já comentei aqui, intimidade com Deus. Um homem para ser usado por Deus dessa forma, tem que ter muita intimidade, tem que ter muito relacionamento. Sabe, na Bíblia somente Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas um homem como esse aqui, como Elias, também é amigo de Deus. Também Deus o considera com certeza seu amigo. Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Porque assim como Deus ficou indignado com Acasias ter mandado gente lá para Baal-zebub, com certeza Elias ficou indignado também. Então a indignação santa, a ira santa, é quando é uma ira que está alinhada à ira de Deus. Tá bem? Zelo em condenar a idolatria, que foi o que ele acabou fazendo. Clareza e assertividade em suas sentenças, como nós dissemos também, né? Ele foi claro naquilo que ele falou, não deixou dúvida. Ele foi direto, objetivo. Fidelidade a Deus. Porque Elias, quando a gente olha a história dele, ele nunca vacilou. Ele teve medo certas vezes, mas ele nunca duvidou de Deus. Nunca duvidou de Deus. E coragem no enfrentamento. Essa é outra característica de Elias que a gente tem que aprender com esse homem.
A coragem no enfrentamento. A gente às vezes, como eu falei, a gente às vezes quer dourar a pílula, né, para falar uma verdade que às vezes vai magoar. Mas a verdade às vezes magoa mesmo. Às vezes a verdade magoa. Tá bem? Mas a verdade é a que liberta, queridos. A verdade traz liberdade. Então nada melhor do que a verdade. Então, para concluir esta aula, nós aprendemos o que com Acasias? Acasias nos ensina o quê? Que ao ouvirmos a advertência de Deus, devemos ter um coração disposto a quê? Ao arrependimento. E com Elias, o que nós aprendemos? Aprendemos que ele é um homem, um exemplo de homem de Deus e que deve ser seguido na sua coragem, na sua intimidade. Tá bem? Todos aqueles pontos que nós falamos agora há pouco. Tá bem? Queridos, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você tenha aprendido um pouquinho com Acasias, um pouquinho com Elias e que possamos aplicar isso às nossas vidas nos dias de hoje. Está aparecendo aqui a respeito dos dízimos e ofertas, a nossa conta nossa conta bancária. E se você tem seu dízimo, sua oferta para depositar, você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer o Pix, e estão aí, né, os dados da igreja. Querido Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, pelos dízimos, pelas ofertas. Sabemos, ó Deus, que esses dízimos e ofertas, ó Senhor, eles são para que o teu reino aqui na terra ele seja sustentado e seja ampliado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão praticando a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pedimos mais, Senhor, que o Senhor dê sabedoria à diretoria da igreja, para que aplique cada centavo que foi depositado aí, Senhor, com sabedoria, com muita sabedoria, que destine cada centavo, Senhor, na tua obra, com sabedoria. Queridos, é essa a mensagem que nós tínhamos para hoje. Senhor, despede a tua igreja na tua santa paz, nos dá uma continuidade de semana, Senhor, abençoada, que nós possamos contar, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, que nós possamos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, abrir o nosso coração para a tua palavra e quando formos confrontados pela tua palavra, nós possamos tomar a sábia decisão de andar conforme o Senhor deseja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo orgulho, que toda teimosia, Senhor, da nossa parte caia por terra, Senhor, e que prevaleça a tua vontade, Senhor, porque é isso que vale a pena, Senhor, meu Deus, andar nos teus caminhos e mantermos a comunhão contigo, Senhor, não só hoje, mas eternamente. Te agradecemos, te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. Vá na paz. Amém.